Hoje vamos resolver uma questão sobre a justiça eleitoral. Dada a importância da justiça eleitoral durante o processo eleitoral, separei uma dentre as diversas questões, e esse é um dos assuntos mais cobrados, sobre organização da justiça eleitoral. Então, vamos lá! Olá, pessoal, tudo bem? Eu e você estamos aqui no Gabaritando Eleitoral no quadro Questões Comentadas. Estou muito feliz com a sua audiência, estou muito feliz em você estar acompanhando aqui comigo este vídeo. Então, antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal Gabaritando Eleitoral, de curtir o nosso vídeo, de compartilhar com os seus amigos, tem como nos seguir nas redes sociais no @Gabaritando Eleitoral. Eu, Wesley Machado, estou com vocês para resolvermos uma questão sobre direito eleitoral. E o tema de hoje é justiça eleitoral. Vamos para a nossa questão. A questão diz o seguinte: analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta. O item número 1 diz o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á no mínimo de 7 membros, sendo escolhidos mediante eleição, voto secreto, 2 juízes entre os ministros do Supremo, 3 juízes entre os ministros do STJ. A composição do TSE está estabelecida no artigo 119 da Constituição, e a Constituição diz o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral compor-se-á por, no mínimo, 7 membros. É verdade, o TSE tem uma composição mínima de 7 membros. Ao estabelecer que essa é a composição mínima, isso quer dizer que o legislador infraconstitucional pode aumentar o número de membros do TSE. Para tanto, é exigível a edição de uma lei complementar. Mas essa questão, essa assertiva número 1, será que ela está certa? Para responder a essa pergunta, para nós chegarmos a essa conclusão, vamos analisar o que diz a Constituição sobre quem são os membros do TSE. O TSE tem 3 ministros do Supremo Tribunal Federal eleitos por meio de voto secreto, 2 ministros do Superior Tribunal de Justiça eleitos por meio de voto secreto e 2 juízes nomeados pelo presidente da República, dentre 6 advogados de notório saber jurídico e idoneidade moral que sejam indicados pelo Supremo Tribunal Federal. Com base nessas informações, vamos voltar e reler a nossa assertiva que diz o seguinte: o TSE compor-se-á por, no mínimo, 7 membros. Verdade. Sendo escolhidos mediante eleição pelo voto secreto, 2 juízes entre os ministros do Supremo. Mentira! São 3 juízes entre os ministros do Supremo. 3 juízes entre os ministros do STJ. Mentira! São 2 juízes entre os ministros do STJ. Essa assertiva está errada. Assertiva número 2 diz assim: é competência privativa do TSE propor ao Poder Legislativo o aumento do número de juízes de qualquer tribunal eleitoral, indicando a forma desse aumento. E aqui nós temos um problema. E qual é o problema? Quando a Constituição tratou do TSE, a Constituição disse: o TSE compor-se-á por, no mínimo, 7 membros. Ou seja, essa é uma composição mínima, pode ser aumentada a partir de uma proposta, de um projeto de lei apresentado ao Congresso Nacional, um projeto de lei complementar, apresentado ao Congresso Nacional pelo TSE. Mas e os demais tribunais eleitorais e os TREs podem ter a sua composição aumentada? Sobre este tema surgiram 2 correntes doutrinárias. A primeira delas diz que a composição dos TREs é fixa e não pode ser aumentada. Um exemplo da adoção dessa posição está em uma questão do CESP do TREBA 2010,
E o CESP diz o seguinte: o TSE, composto por no mínimo 7 membros, pode ter a sua composição aumentada, ao passo que os TREs, também compostos por 7 membros, têm a sua composição fixa. Essa assertiva foi considerada correta pelo TREBA, pelo CESP, lá no concurso do TREBA em 2010. Por outro lado, em 2017, esse tema de novo foi objeto de questão e agora no concurso do TRESP, em 2017, FCC, banca organizadora, e a FCC considerou que a composição do TRE pode ser aumentada de 7 até 9 membros. Então nós temos duas posições doutrinárias. O CESP adotou que a composição é fixa, a FCC adotou que essa composição pode ser aumentada. E se for aumentada, esse aumento da composição dá-se por meio de um projeto de lei complementar apresentado pelo TSE ao Congresso Nacional. E a PUC? Qual é a posição da PUC? A PUC diz: é competência privativa do TSE propor ao Poder Legislativo o aumento do número dos juízes de qualquer tribunal eleitoral, indicando a forma desse aumento. Esse item foi considerado certo pela PUC em 2010 no concurso TJ Paraná. Item 3. A composição dos TREs mediante eleição em escrutínio secreto é de 2 juízes entre desembargadores do TJ, 2 juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça, 2 juízes de direito. Se formos ao artigo 120, parágrafo 1º da Constituição Federal, lá nós temos a previsão de que os tribunais regionais eleitorais compor-se-ão por 2 juízes do Tribunal de Justiça, 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, então membros do Tribunal de Justiça, eleitos por meio de voto secreto. Além disso, 2 juízes de direito, membros do Poder Judiciário Estadual do 1º grau de jurisdição, eleitos por meio de voto secreto. 1 juiz membro do TRF onde houver e onde não houver por juiz federal do 1º grau de jurisdição. E 2 advogados nomeados pelo presidente da República, dentre 6 advogados de notório saber jurídico e idoneidade moral, que sejam indicados pelo Tribunal de Justiça do respectivo estado. Essa é a composição dos TREs segundo a Constituição. A questão diz o seguinte: a composição dos TREs mediante eleição em voto secreto é de 2 juízes entre os desembargadores do TJ, verdade, e 2 juízes de direito escolhidos pelo TJ. Também é verdade, esse item está certo. Item 4. Aos TREs compete processar e julgar originariamente o habeas corpus em matéria eleitoral, HC e MS. Os remédios constitucionais HC e MS em matéria eleitoral são da competência dos TREs quando nós tivermos autoridade que tenha foro por prerrogativa de função perante o TJ. Então, quem tem foro por prerrogativa de função, se for autoridade coatora no HC e no MS, esse HC e esse MS é da competência do TRE. Também o TRE, em grau de recurso, julga o HC e o MS, seja a decisão denegatória ou concessiva da ordem pelo juiz eleitoral. Esse item está certo. Item 5. As juntas eleitorais são compostas por 2 juízes de direito. Mentira! Nos termos do artigo 36 do Código Eleitoral, as juntas eleitorais são compostas por 1 juiz de direito, que é o seu presidente, e por mais 2, ou, cuidado, não é 2 a 4, é 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Então a composição da junta ou é 3 membros ou 5 membros, sendo que 1 juiz de direito, que é o seu presidente, é por 2 ou 4 cidadãos
conjunção alternativa, ou temos 2 ou temos 4 cidadãos de notória idoneidade. A assertiva diz assim: as juntas eleitorais são compostas por 2 juízes de direito. Mentira, é 1 juiz de direito e 2 ou 4 cidadãos de notória idoneidade. Esse item está errado. Nessa questão, as assertivas 2, 3 e 4 são verdadeiras. Com isso, nós concluímos a análise dessa questão, uma questão que abordou tanto a composição quanto uma das competências dos TREs. A análise de questões anteriores é extremamente importante, pois nós conhecemos a forma com que o conteúdo do direito eleitoral é cobrado lá na prova do concurso público. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir o nosso vídeo, de compartilhá-lo e de nos seguir nas redes sociais no @gabaritando-eleitoral. Só, mas Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja com você e com a sua família. Eu, Wesley Machado, espero você aqui no Gabaritando Eleitoral em uma próxima oportunidade.